Olá, meu povo, tudo bom? Seguinte, vamos lá. Introdução ao direito societário. Para a gente falar sobre direito societário, a gente precisa, na verdade, classificar as sociedades empresárias. E essa classificação ela pode ser em razão da classificação quanto a características dos sócios, quanto ao tipo de instrumento que é utilizado para a constituição dessa sociedade e dissolução também, e a responsabilidade dos sócios. Então, dessa forma que a gente acaba iniciando o estudo do direito societário, né, basicamente no que diz respeito às sociedades empresárias. Já falamos no tópico anterior sobre a Eireli, que também é uma pessoa jurídica de direito privado, que também ela é destinada à exploração de uma atividade econômica. Diferenciamos a Eireli do empresário individual e do microempreendedor individual, mas agora a gente vai entrar no assunto que é específico das sociedades, tá? E, obviamente, das sociedades empresárias. A gente não fala das sociedades simples, a não ser lá no final do nosso conteúdo, quando a gente acaba falando dos tipos societários menores, né? Então, como que funciona? Para a gente falar de sociedade, a primeira classificação que a gente utiliza é considerar uma sociedade de pessoas ou uma sociedade de capital. O que isso importa? Importa no grau de dependência que essa sociedade tem em relação aos seus sócios. Quando se fala em grau de dependência, é a importância que esse sócio tem no quadro social, na participação societária, em razão do quê? Do vínculo, em razão do conhecimento que os sócios têm um do outro, da afinidade, da vontade de ser sócio. Depois, em tópicos mais adiante, a gente vai falar sobre os pressupostos de existência, os requisitos de validade de sociedades, enfim. Mas é importante a gente falar desse grau de dependência, porque é isso que define a natureza de uma sociedade ser de pessoas, ou também chamada de natureza personalística, ou de capital, ou de natureza capitalista. Tá? E quando nós falamos em grau de dependência, a gente costuma analisar, normalmente a gente costuma analisar uma cláusula, tá, do contrato social, ou, enfim, um dispositivo, um artigo do estatuto social, para que a gente possa, então, determinar qual é a natureza jurídica, né, em relação a ser de pessoa ou ser de capital. E normalmente a gente analisa isso numa cláusula do contrato social das sociedades limitadas. Por quê? Porque os demais tipos societários, ou eles são de pessoas ou eles são de capital. A única sociedade que poderá ter essa hibridez é a sociedade limitada, cujos sócios vão eleger qual a natureza jurídica dessa sociedade. Já explico. Se nós falarmos em grau de dependência, e é sobre as sociedades limitadas que a gente tem que analisar esse grau de dependência, a gente pode falar o seguinte, que uma sociedade de pessoas, a sociedade praticamente depende, importa a figura do sócio que participa daquele quadro societário. Tá? Normalmente isso acontece em sociedades familiares, em sociedades onde o sócio participante, ele de fato tem um know-how, tem uma expertise e contribui efetivamente e diretamente para o sucesso do negócio. E normalmente a sua ausência, a sua retirada, a sua exclusão implicaria eventualmente até na dissolução daquela sociedade ou na inviabilidade da continuidade daquela sociedade. Uma sociedade de capital é uma sociedade que a figura do sócio pouco importa. Por quê? Porque o que importa é o capital investido naquela sociedade. Tá? Não significa que uma sociedade, como é chamada de sociedade de pessoas, não tem capital social. Ele tem. Qualquer sociedade tem um capital social, por menor que seja, né? Tem um capital social. É onde os sócios contribuem para a constituição daquela pessoa jurídica e aquele capital vai ser necessário para o início da exploração daquela atividade econômica. Né? Não significa que uma sociedade de capital não tem sócios, né? Isso é obviamente impossível, mas significa que é mais importante o capital, o dinheiro, o patrimônio que esse sócio transferiu para aquela sociedade do que o próprio sócio em si. Um exemplo de uma sociedade familiar
né? Em que 3 irmãos constituem aquela sociedade e, de repente, um desses irmãos resolve sair daquela sociedade, era quem mais contribuía, era quem efetivamente realizava o objeto social. A saída desse sócio da sociedade pode inviabilizar todo o negócio. Já em se tratando de sociedade capitalista ou sociedades de capital, a figura do sócio pouco importa. Dá um exemplo, uma sociedade anônima em que o acionista ou a pessoa que queira se tornar acionista, né, procura a sociedade anônima para adquirir, né, ações daquela companhia. Importa quem está adquirindo as ações? Não, não importa. Se você, por exemplo, amanhã quiser ir até o banco ou, né, um contato com um home broker, com uma corretora de valores imobiliários, quiser investir em ações, obviamente não é a companhia que vai dizer, não, aquela pessoa ali não tem o seu status aprovado, a pessoa não nos interessa. Interessa sim, por quê? Porque é o capital dela que interessa, né? Pouco importa quem seja o sócio investidor, tá? Isso se tratando de companhias, tá? Ou sociedades anônimas, né? Então, basicamente é isso que a gente tem que analisar para definir uma sociedade ser de pessoas ou de capital. Então, um exemplo de sociedade de pessoas é a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples. Tá? Um exemplo de sociedade, ou exemplos, né, de sociedades de capital é a sociedade anônima, por excelência, e a sociedade em comandita por ações. E a sociedade limitada? Essa que é o fiel da balança. Por quê? Porque a sociedade limitada ela pode ser tanto de pessoas quanto de capital. Obviamente que ela não pode ser as duas coisas, mas são os sócios no momento da constituição dessa sociedade que vão, na verdade, atribuir essa natureza personalística ou capitalista a essa sociedade. É claro que na maioria das vezes, 99%, se não mais por cento das vezes, a sociedade limitada ela adota uma característica personalística e não capitalista. Por quê? Porque a figura do sócio importa. Normalmente sociedades limitadas são sociedades de poucos sócios, né, em que se conhecem, existe uma afinidade, existe eventualmente um grau de parentesco, e é claro que a figura do sócio importa muitas vezes mais do que o próprio valor investido. Mas como eu disse para vocês antes, que cláusula que você observa numa sociedade limitada para identificar se ela é uma sociedade de pessoas ou de capital? É a cláusula que trata da retirada de sócio. Se o sócio pode se retirar da sociedade a qualquer tempo sem comunicar aos demais, simplesmente podendo transferir a sua participação societária a qualquer pessoa, a qualquer tempo, obviamente eles não estão dizendo que aquele sócio tem uma figura, um papel, uma participação importante na sociedade. Eles estão, na verdade, dizendo que o dinheiro dele vale mais do que a própria figura dele, né? O aspecto subjetivo dele. Portanto, essa é uma sociedade que eles estão atribuindo uma natureza capitalista. Agora, se essa cláusula disser que para o sócio se retirar da sociedade deverá notificar os demais para que exerçam o direito de preferência e de compra dessa participação e vamos dizer assim, no desinteresse, né, na falta de interesse de algum dos sócios adquirir as cotas desse sócio retirante, ou mesmo então fará o quê? Poderá vender a um terceiro ou simplesmente pedirá a resolução da sociedade e, obviamente, consequentemente, a liquidação das cotas desse sócio. Esse é o X da questão. Se ele falar que na negativa dos demais adquirirem essas cotas e ele poder vender para qualquer terceiro interessado, natureza capitalista. Agora, se falar que na negativa dos sócios remanescentes em adquirir a participação do sócio retirante, deverá ele requerer o quê? A liquidação das suas cotas. Ele não pode simplesmente vender a um terceiro. É óbvio que se fizer com a concordância e anuência dos outros sócios, trata-se de um acordo, né? Mas, basicamente, se os demais os sócios remanescentes não concordarem, não aceitarem que este sócio venda para um terceiro estranho ao quadro social, obviamente é porque eles estão atribuindo a essa sociedade natureza personalística, certo? Então, óbvio que a sociedade limitada encontra essa hibridez. Como eu já disse, frisando, normalmente as limitadas sim adotam característica personalística. Tá? A segunda classificação diz respeito ao modo, né, como essa sociedade ela é criada.
Tá? E quando a gente fala em modo como ela é criada, nós analisamos os atos constitutivos dessa sociedade. Né? É a forma ou o regime de constituição e dissolução do vínculo jurídico daquelas pessoas em razão daquele novo sujeito de direito, sociedade empresária. Então, uma sociedade que se constitui mediante contrato é uma sociedade contratual. Uma sociedade que se constitui mediante estatuto, ela é chamada de uma sociedade institucional. Portanto, é uma declaração de vontade não contratual, ela é institucional, tá? Em que você estabelece, né, todo o regramento social através de um estatuto, e são as atas que na verdade vão fazer cumprir o que o regimento interno, que é o estatuto, estabelece. Tá? Então, pensando dessa forma, quais são as sociedades contratuais ou regidas por contrato e quais são as sociedades institucionais ou regidas por estatuto? As contratuais são as sociedades em nome coletivo, as sociedades em comandita simples e as sociedades limitadas. Tá? Já as sociedades institucionais são as sociedades anônimas e as sociedades em comandita por ações, tanto para a constituição quanto para a dissolução. Para você dissolver, por exemplo, uma sociedade contratual, você respeita o que estabelece o Código Civil. Para você dissolver uma sociedade institucional, basta que você cumpra o que estabelece a Lei 6404 de 76, que é a Lei do Anonimato, a Lei das Sociedades por Ações. Como eu disse, sociedade anônima e sociedade em comandita por ações. Nós não falamos da sociedade em conta de participação aqui, porque é uma sociedade que não tem personalidade jurídica, ela não tem um contrato social registrado na junta comercial. Tá? Muito embora a própria lei reconheça a sua existência e validade, a própria Receita Federal também. Mas sobre esse tipo societário a gente vai falar, obviamente, quando tratarmos especificamente dela nos tipos societários menores lá no final do ano. Tá? Com base nisso, a gente poderia afirmar, vejam só, prestem atenção, a gente poderia afirmar que uma sociedade de pessoas necessariamente é uma sociedade contratual? Sim, porque quais são as sociedades de pessoas? As sociedades em nome coletivo, a sociedade em comandita simples e, quando a limitada for de pessoas, obviamente essas três e necessariamente serão contratuais. Agora eu posso falar o oposto? Que todas as sociedades contratuais serão de pessoas? Não. Por quê? Porque a limitada, que é contratual, poderá ter natureza capitalista. Então, cuidado com essa afirmação. Agora, vamos para baixo. As sociedades, eu posso afirmar que todas as sociedades de capital são institucionais? Não, não posso afirmar. Por quê? Porque das sociedades de capital pode a limitada ter natureza capitalista e ela não é institucional. Já as SAs e as comanditas por ações, sim, elas são institucionais. Portanto, essa afirmação eu não posso fazer, que todas as sociedades de capital são institucionais. No entanto, eu posso afirmar que todas as sociedades institucionais são de capital. Porque quais são as sociedades institucionais? As SAs e as comanditas por ações. E elas, obviamente, são de capital por excelência. Ok? Outra pergunta que eu faço para vocês. O herdeiro de uma participação societária está obrigado a ingressar nessa sociedade? O herdeiro, né, ele herda participação societária. Resta saber, ele está herdando cotas societárias, ele está herdando ações, qual é a natureza dessa sociedade, como ela se classifica. Então aí a gente tem que analisar, na verdade, não apenas se essa sociedade é de pessoas do capital, mas principalmente se essa sociedade ela é contratual ou institucional. Por quê? Porque ninguém é obrigado a contratar contra a sua vontade. Então, se é uma sociedade contratual, o herdeiro de uma participação societária não é obrigado a ingressar na sociedade. Ele pode requerer, no juízo de inventário, a liquidação das suas cotas e, obviamente, a sociedade irá se desfazer, se dissolver
parcialmente, essa palavra é um termo jurídico inadequado, ela se resolve em relação àquela participação societária e, obviamente, o numerário é disponibilizado a favor do herdeiro. Já uma sociedade institucional, porque não é regida por contrato e sim por estatuto, o herdeiro dessa participação societária, que é uma ação, ele sim ingressará nessa sociedade automaticamente, porque ele herdou o quê? A ação. E herdando a ação é o que dá o direito de ser sócio. Ele pode, no segundo seguinte, se desfazer daquela participação, mas é certo que ele será sócio da sociedade, por mais que seja por um breve momento, ok? Terceira classificação, importante também, diz respeito à responsabilidade dos sócios. Tá? A gente não vai falar de responsabilidade de administração ou, enfim, as exceções quanto a essa responsabilidade. A gente só precisa entender que existem 3 tipos de responsabilidade. Mas antes de falar desses 3, a limitada, a ilimitada e a mista, é importante a gente falar sobre a subsidiariedade. Por quê? Porque a responsabilidade social, a responsabilidade que os sócios têm em relação àquela sociedade é subsidiária, porque quem deve honrar os seus compromissos, quem deve responder pelas dívidas societárias é a própria sociedade. Portanto, o credor deve atingir o patrimônio social. Não sendo este suficiente para honrar os seus compromissos, aí sim, a depender dos casos, poderá o credor avançar no patrimônio dos seus sócios. Em que casos? Vejam bem. As sociedades limitadas, por exemplo, ou as sociedades... vamos nos ater à sociedade limitada, tá? A sociedade limitada é uma sociedade cujos sócios respondem limitadamente pelas obrigações sociais até o limite do valor das suas cotas. Existe uma exceção, que é a parte 2ª do artigo 1052 do Código Civil, que fala, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Isso aí é uma, vamos dizer assim, é uma exceção quando o capital social não estiver totalmente integralizado por desídia, né, ou por impossibilidade de algum dos sócios, né, de fazê-lo. Então todos os sócios irão ser solidários até o limite daquele valor que não foi integralizado. Mas, de regra, os sócios de uma sociedade limitada respondem sim de forma limitada. Tá? Já a responsabilidade dos sócios de uma sociedade em nome coletivo, por exemplo, essa responsabilidade é ilimitada. Os sócios respondem de forma ilimitada, portanto, o seu patrimônio social, se a sociedade não tiver patrimônio suficiente para honrar os compromissos, responderão, sim, esse patrimônio pessoal dos sócios pelas dívidas sociais. Um exemplo, as sociedades em comandita, ela é uma figura bastante diferente, por quê? Porque ela tem 2 tipos de sócios, não significa que são 2 sócios, podem ter 20 sócios, mas são 2 figuras, 2 tipos de sócios, os chamados sócios comanditários e os sócios comanditados. Os comanditários respondem de forma limitada pelas obrigações sociais. Os sócios comanditados respondem de forma ilimitada pelas obrigações sociais, tanto nas comanditas simples quanto nas comanditas por ações. E faltou falar, obviamente, da sociedade anônima. Essa sim, os seus sócios também responderão de forma limitada, ou seja, até o limite do valor pago, né, pelo preço de emissão estabelecido pela companhia quando esse acionista, quando essa pessoa se tornou acionista daquela companhia. Qual é o limite de responsabilidade dele? O valor das suas ações, né? Perder todas as suas ações. Tá? Então, resumindo, a responsabilidade dos sócios pode ser limitada, ilimitada ou mista. Limitada nos casos das sociedades limitadas e das sociedades anônimas. Ela pode ser ilimitada no caso das sociedades em nome coletivo ou SNC e mista. A responsabilidade mista é no caso das sociedades em comandita, tanto as simples quanto as por ações. Por quê? Porque existem 2 figuras de sócios já estabelecidas pela lei, em que o sócio comanditário responde de forma limitada e o sócio comanditado responde de forma ilimitada. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.